Olá, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Helena Bússolo, expert da Pense Orto, e eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre um tema super importante, que é a utilização das mecânicas com o fio 014 de copper níquel titânio. Então, o que é esse fio de copper níquel titânio? Ele é um fio que ele é extremamente trabalhado, ele é super elástico, assim como todos os fios de Naitai, que é a liga de níquel titânio que a gente tem dentro da ortodontia, e que ela é utilizada geralmente nos inícios de tratamento, justamente por ter uma grande elasticidade, então eles são fios super elásticos, tem todas as propriedades que qualquer fio qualquer fio super elástico tem, né? Que ele é flexível, ele tem uma memória de forma, então quando você deflexiona esse arco, ele volta à posição original, e isso a gente chama de memória de forma. Porém, os fios de copper, eles são super termoativados. Então, ser termoativado significa que ele funciona conforme a temperatura da boca. E ser super termoativado significa que a empresa adiciona 6% de cobre dentro dessa liga de níquel titânio para que essa liga fique um pouco mais estável de ponta a ponta do arco, justamente porque é bastante difícil de colocar essa liga dentro desse material, dessa propriedade. Então é muito difícil a gente ter uma estabilidade desse arco termoativado e, por isso, a adição de 6% de cobre. O cobre é um excelente condutor de temperatura e faz com que esse arco fique ainda mais estável, o que nos dá mais segurança. É mais ou menos como a gente faz sempre a analogia do carro, né? Então você compra um carrão de marca, uma Ferrari, você não vai colocar aí uma gasolina comum de um posto de combustível sem bandeira nenhuma, você vai querer usar sempre a melhor gasolina aditivada. Então, usando um sistema de brackets como a gente utiliza aqui no protocolo SAPO, que é o protocolo do sistema autoligado da Pense Orto, o protocolo utilizando brackets autoligados passivos, com um sistema extremamente de baixo atrito. O que isso significa? Eu tenho forças extremamente leves para fazer a movimentação dentária, porque eu trabalho com um bracket que tem o seu slot, junto com o seu slot, um clipe. E quando eu fecho esse clipe por ele ser passivo, significa que eu vou fechar ele e ele não vai mais abrir, ele não vai ter interferência nenhuma sobre a canaleta do meu bracket, sobre esse slot. E aí, esse bracket, ele funciona praticamente como um tubo. E aí, ele tem uma versão que a gente chama de bracket passivo. E aí, eu tenho esses slots, então, que podem ter várias alturas, essas canaletas, né? E aí, a gente trabalha com o slot tamanho 22 de altura. E sendo assim, quando eu insiro o primeiro arco da minha sequência, quando eu faço a instalação dos meus brackets autoligados e eu já começo o meu tratamento, geralmente a gente inicia pelo primeiro arco, que é o arco 014 de copper níquel titânio. Esse arco, então, ele é super termoativado, ele tem muito mais estabilidade conforme a propriedade de termoatividade, né, de funcionar conforme a temperatura da boca. Então, quanto mais quente, mais rígido, mais duro ele fica, quanto mais frio, mais maleável, mais super elástico ele fica. Então, essa propriedade, ela se dá aí de ponta a ponta do arco com muito mais estabilidade devido à adição do cobre nessa liga. E aí, então, eu começo geralmente com um calibre muito fino, que é o tema da nossa aula de hoje. Então, o fio 014, dentro de uma altura de slot 22, ele tem muita folga. E aí, essa folga, justamente por ele ser redondo, né? Então, o slot geralmente é de 22 de altura por 26 ou 28 de profundidade, dependendo da marca. Você tem, então, com fio 014 de uma secção redonda, muita folga dentro desse slot. Por que isso é importante numa fase inicial com tratamento de brackets autoligados passivos? Porque essa folga faz com que você ganhe muito
muita liberdade para conseguir expandir a região posterior dos arcos, tanto da maxila quanto da mandíbula. E essa bioadaptação transversal posterior, ou seja, esse ganho de perímetro dentário posterior, ela se dá porque o lábio funciona como uma barreira no sistema autoligado. Por ser de forças tão leves e constantes, a gente não tem a tendência sempre de vestibularizar os dentes como a gente tem no sistema de brackets convencional. Esse lábio, então, ele vai funcionar como uma barreira, como um anteparo, e toda a força vai ser jogada para a posterior, deixando os sorrisos mais largos, que geralmente é o que os nossos pacientes buscam, né? E a gente, consequentemente, ganha perímetro de arcada. Ganhando perímetro, toda vez que eu aumento o perímetro do meu arco, eu ganho espaço e eu posso ter, já nessa primeira fase, um pouco de alinhamento e, consequentemente, um pouco de nivelamento dentro da minha mecânica. Não é o meu objetivo principal. O meu objetivo principal na fase 1 do autoligado, quando eu instalo o meu aparelho, o objetivo não é o mesmo do convencional, que é alinhar e nivelar na fase 1. No convencional, o meu objetivo é ganhar perímetro, é ganhar adaptação posterior. E aí, com esse ganho de perímetro, a resultante pode ser alinhamento. Mas não necessariamente eu vou conseguir fazer todo o meu alinhamento nesse arco. Então, o objetivo principal não é alinhamento e nivelamento. Ele pode acontecer devido ao aumento do perímetro. Então, o que realmente eu quero quando eu instalo o aparelho e já começo meu tratamento com o fio 014 de cobre? O que eu quero? Correções verticais, então correções de mordidas abertas, onde eu já coloco elásticos trapézios na região anterior, mesmo no fio 014 de copper, níquel titânio. Eu gostaria também, sempre que possível, corrigir 100% dos meus problemas sagitais. Então, elásticos de classe 2, elásticos de classe 3 devem ser iniciados já sim nessa fase. E quanto mais eu conseguir a correção sagital nessa fase, melhor. E além dos problemas transversos, com certeza, né? Então, com a bioadaptação transversal posterior, eu já ganho muito perímetro. Porém, eu posso ter, por exemplo, uma mordida cruzada posterior dentária e essa correção ser otimizada com a utilização dos elásticos crossbite, que vão fazer com que a minha mecânica ande ainda mais rápido e essa correção já seja feita no fio 014. Então, tudo que eu puder corrigir de mordida, de maloclusão dentro do fio, da utilização do fio 014 de copper, melhor. Eu vou ter um movimento mais biocompatível, porque a força é muito mais leve e eu tenho muito mais folga. Para que isso aconteça, lógico, eu preciso utilizar forças extremamente leves e mensuradas, né? Elas devem ser medidas conforme a gente tem aí as nossas tabelas de forças e a gente vai deixar para vocês aqui, então, o resuminho das cargas que a gente utiliza aqui no protocolo SAPO, para que você não perca o controle e não faça forças exageradas, até porque esse sistema é um sistema de baixo atrito. Então, ele demanda apenas forças leves e constantes para que toda a biomecânica aconteça de forma mais biocompatível possível, onde o periodonto aceite muito melhor essas forças e consiga movimentar os dentes e lá na parte histológica reabsorver o osso de um lado, neoformar o osso do outro e levar dente, osso, periodonto, ligamento periodontal, toda a parte biológica junto e não somente uma força extrema, uma força nociva para esse sistema nas cargas muito pesadas. Então, atenção, as cargas sempre devem ser leves e constantes e a gente, por isso, é um sistema de grande dependência do uso dos elásticos. Caso o seu paciente não seja colaborador com o uso, a gente tem outros passo a passo que a gente pode lançar a mão de outras mecânicas que não dependam da colaboração do paciente. Mas se ele colaborar, somente no fio 014 você já corrige aí praticamente todas as suas maloclusões nos 3 sentidos: vertical, sagital e transversal.
E aí, gostou do nosso conteúdo? Se você gostou, dá um like aqui e continua nos acompanhando para ter muita informação sobre ortodontia. Até breve!